Olá, voltando aqui para mais um vídeo. Então, dando continuidade, né, no último, o que acontece? Eu terminei esse item 2 aqui da instalação, que é o GeoNode Installation, né? Agora entra a parte de configurações de banco, GeoServer, fazer a conexão entre o GeoServer e entre o GeoNode, fazer toda essa parte adicional, digamos assim, né? Então vamos lá para o próximo item. Também lembrando que eu tive um problema nesse último comando aqui no último vídeo, mas também eu comentei lá como que eu resolvi. E agora vamos partir para a parte de configuração do PostGIS. Nesse caso, como eu comecei numa máquina virtual nova, zeradinha e tal, eu não tenho nenhuma versão do PostGIS instalada, do PostgreSQL no caso, né? E nem do GeoServer e tudo mais, então estou fazendo tudo do zero. Então, GeoNode instalado, ok, toda a parte de front-end dele, os requisitos que precisa para rodar, tudo mais, tudo certinho. Agora eu vou partir para o banco. Aqui ele pede, né, para você ter certeza de que você cumpriu a etapa 1, que é a instalação das dependências. Lembrando que lá atrás eu estava com a versão GEDAL 3.8, que foi onde deu problema nessa questão aqui. Então eu já atualizei, fiz um downgrade, na verdade, desinstalei a versão 3.8 e instalei a versão do GEDAL 3.0.4, que é inclusive aqui no item 1, ele diz como é recomendado para o GeoNode. Então tá tudo ok. Nessa sessão a gente vai fazer o quê? A gente vai configurar, né? Vai fazer o setup, que é de configurar usuários e base de dados no PostgreSQL. Ou seja, eu vou instalar o PostgreSQL, aqui tem todas as linhas de comando necessárias e tal. Vou criar o banco de dados, usuário, tudo certinho que o GeoNode vai consumir, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, instalar e configurar o PostgreSQL. Nessa sessão nós vamos instalar o PostgreSQL, tal, e também com a extensão PostGIS. Aqui, ó. Aqui ele diz, ó. Isso aqui tem que ser feito somente se você não tiver nenhuma versão de banco de dados, database aqui, já instalada no sistema. Ou seja, como eu estou numa máquina virtual zerada, eu vou instalar do zero. Se você já tiver uma versão do PostGIS, você tem que verificar se a versão do PostGIS, do PostgreSQL, é compatível com o GeoNode. Nesse caso aqui, ó, ele está falando para instalar a versão 13. Se com a versão 12 do PostgreSQL, a versão 11, ele vai funcionar, eu sinceramente não sei. Eu sei que eu já utilizei na versão anterior de GeoNode com o banco de dados PostgreSQL 11, 12 e deu certo. Então talvez não seja um impeditivo para você utilizar, mas talvez seja. Vai de testar e verificar até nos documentos de requisitos da ferramenta se pode, se ou não. Nesse caso eu vou adotar o que ele está falando aqui. Lembrando que esse processo é para a distro Ubuntu 20.04, estou utilizando o Xubuntu, mas é praticamente a mesma coisa, só que uma interface visual um pouco mais leve, né? Até pela questão de requisitos da minha máquina e tudo mais. Então vamos lá, Ctrl Alt T para abrir um terminal. Vou deixar aqui do ladinho, ó, aqui mais ou menos visto, porque eu fico alternando aqui. Opa! Deixa eu colocar aqui. Eu fico alternando entre a tela aqui e a tela aqui, beleza? Porque assim eu consigo um pouco mais de espaço visual aqui. Então, primeira coisa, sudo eco, deb, tal. Aqui ele está falando para aqui, sudo menos C, aqui qual que vai ser de onde que vai sair, né, a base do PostgreSQL, tal. Ele vai adicionar isso aqui dentro do etc apt source.list.d/pgd. Então, ele vai criar esse arquivo aqui e vai popular com aquela fonte de dados ali, que é o apt postgresql.org/pub/repos/apt. Então vamos lá, copio esse primeiro link aqui, que não tem segredo, pessoal, é copia e cola. O maior entrave é quando dá algum BO e tem que correr atrás de descobrir o que é o problema e resolver, né? Mas fora isso, a própria documentação do GeoNode é muito bem documentado, né? Quando o pessoal iniciou, as primeiras versões eram um pouco mais carente, então muitos problemas o pessoal nem sabia que ia ocorrer ainda, porque poucas pessoas tinham testado e tal. Mas nessa versão mais atual já tem bastante gente utilizando, bastante empresas. Então muitas dúvidas já foram feitas e sanadas, erros de bugs e tal. Então a documentação hoje é muito mais completa do que era antes. Então até o processo de instalação e configuração é muito bem detalhado. Aqui, então, ele está fazendo wget, ou seja, está baixando desse link aqui o material, ele colocou no check certificate, para não ter que checar nenhum certificado, com a quite, para não mostrar todo o que está sendo baixado e tal, sem segredo nenhum também. E agora sim, nesse outro comando que a gente vai fazer o update e a instalação e tudo mais. O
Aqui, ó, sudo apt update, ou seja, como foi criado esse documento que foi colocado o diretório de fonte de dados, aqui foi feito o wget para baixar os arquivos. Ele está dando update para falar, ó, na fonte, nas bases confiáveis, onde que você vai baixar nos repositórios, foi modificado, tem que dar um update para indicar esses novos diretórios e fontes de dados. O sudo apt install -y, o -y, eu já comentei para vocês que é uma flagzinha de yes, ou seja, você está dando um ok, antes mesmo de perguntar, você dá ok, eu quero instalar. Aí o PostgreSQL 13, o PostgreSQL 13 com PostGIS 3 aqui, PostgreSQL 13, PostGIS 3 os scripts e tal, são todos tudo da família, né, digamos assim, do PostgreSQL. O client aqui, que é para o cliente, tal, sem segredo nenhum também, que é tranquilo. E aqui vai demorar o tempo necessário para fazer o download e tudo mais. Enquanto ele está baixando aqui, vamos dar uma sequência aqui dentro do que vai precisar ser feito. Ó, dentro agora, depois que instalar o PostgreSQL, a extensão PostGIS, tudo bonitinho, lembrando que a versão 13 do PostgreSQL é a versão 3 do PostGIS, nós vamos ter que criar duas bases de dados. A primeira, GeoNode, a segunda, GeoNode Data, e quem vai ser o dono, o user, né, o usuário dessas duas bases vai ser GeoNode, ou seja, os próximos passos aqui vai ser para depois de ter a base instalada, depois de ter o PostGIS instalado dentro do banco PostgreSQL, você vai criar dois bancos de dados e vai indicar que esses dois bancos são de acesso do user ou do usuário GeoNode. Tudo isso é uma escadinha, pessoal, de eventos, de etapas, de passo a passo aí, para você ter no final o banco de dados apto para fazer a conexão com o GeoNode. Ou seja, você vai popular os dados no banco, vai passar pelo GeoServer, né? Lembrando desse ponto, que o GeoServer é o servidor de mapas que vai ser utilizado, e é a base também do próprio Postgre, do próprio GeoNode, e daí vai aparecer no GeoNode. Então, tudo é necessário para fazer essa cadeia maior aí de uma infraestrutura, né? O GeoNode é um software, o GeoServer é outro, o PostgreSQL é outro. Aqui nós estamos fazendo um agregado de todas essas soluções para fazer a infraestrutura de dados. Deixa eu ver aqui, these are default configuration. You can use any database or role you need. Aqui. Por ser local, eu vou manter o padrão, não vou mexer nisso. The connection parameters must be correct configured settings as we will see later in this section. Ou seja, então, beleza. Aqui ele diz que se você quiser criar outras bases de dados ou nomear de outros usuários, outros roles, né, outros papéis ali que você queira para acessar essas bases, seja essas aqui ou outras, você pode ficar à vontade, né? Mas nesse caso, vamos manter o padrãozinho aqui, porque como é localhost e tal, e é para teste, eu não vou ter outros usuários acessando, né? Somente eu, então vou me manter como role GeoNode mesmo. Aqui, ó, primeiro, depois de instalar aqui, primeiro nós vamos criar o GeoNode User, ou seja, o usuário GeoNode. Então tá quase finalizando aqui, ó, pessoal, 99%. Eu vou até copiar essa linha aqui. Copiar. Quando eu falo copiar, às vezes eu nem mostro aqui, né? Eu dou um Ctrl+C direto, pessoal. Mas falei copiar é Ctrl+C, não tem segredo. E depois ele vai fazer o "-u" aqui para criar o usuário Postgres, create user "-p GeoNode" aqui, que é o P. O "-p" é o password, nesse caso está sendo GeoNode aqui. Ou seja, GeoNode, né? Tudo que puder ser GeoNode para facilitar. Assim como minha máquina virtual que eu coloquei Xubuntu, facilitar a minha vida também. Então vamos lá, sudo service PostgreSQL start. Aqui vamos startar o nosso banco PostgreSQL. Aí ele vai entrar dentro do ambiente do banco de dados, muito parecido com o ambiente virtual que foi feito pro GeoNode, né? Aqui vamos dar o próximo aqui. Digite a senha para a nova role. GeoNode. Aqui, GeoNode. Então esse "-p" aqui então não é de password. Eu achei que era de password, mas não é. Deixa eu ver aqui. Vou tirar essa dúvida aqui. Flags. Agora eu fiquei na dúvida. Eu quero confirmar isso. Já falo para vocês. "-p" aqui. Eu achava que era de password, mas não é.
Ah, não, ele tá criando usuário, provavelmente, aqui, mas vou confirmar, né? Vamos lá. Cadê? Postgre. Deixa eu mudar o idioma do meu teclado aqui. Na verdade, não vai precisar aqui. Aí. Menos P. Agora que eu tô curioso, tem que sanar essa dúvida aí. Tá, suruptam, papapá, create user aqui. Acho que aqui vai tirar essa dúvida. Create DB, create user, papapá, aqui. Pô, cadê aqui? PostgreSQL, menos U, menos P. Eu sei que tem, em algum lugar tem. Eu lembro que eu já vi isso aí. Tô colocando menos U aqui só para ajudar a encontrar. Aqui, menos U. Menos P. Cadê? Ah, menos P assignment aqui. Specify print off of P7 note. Part não é. Também não é esse, é outra parada, não é esse aqui não. Menos W, no password, never issue. Não. Aqui, annual. Deixa eu ver aqui, sudo menos U, create user. Create user options PostgreSQL. Vou gastar mais tempo tirando dúvida do que instalando o negócio. Deixa eu ver aqui. Create user aqui, vamos ver aqui também. São outras versões aqui, mas é muito próximo a sintaxe, então acredito que não vai ter mudado. Aqui. Menos P.
Ah, aqui, ó. O menos P serve para abrir o prompt para inserir qual que vai ser a senha. Então, por isso que ele pede aqui. Ou seja, o menos P serve para falar, ó, a partir depois que eu rodar esse comando aqui, ele vai abrir um prompt para você digitar qual que vai ser a senha. Ah, agora entendi. Não é necessariamente definindo no código aqui, ou seja, o Node não é já a senha. Ele permite abrir um prompt para você inserir a nova senha. Tá, beleza. Dúvida sanada, pessoal, vamos continuar aqui. Então, terminei aqui. O will be prompt asked to set up... Bom que aqui já explica, né? Ele é uma benção. This is a sample password used for the sake of simplicity. This password is very weak and tal. Ok, diz só para você mudar sempre porque ela é muito fraca e tal. Como eu estou em máquina virtual, então não precisa. Mas quando for usar em produção mesmo, é mais que evidente trocar essa senha, né? Por exemplo, é quase um admin. Create database geonode data with owner geonode, ok? Então vou criar isso aqui, copiar. Então, até o momento, instalei o PostgreSQL, instalei o PostGIS, versão 13 do PostgreSQL e versão 13 do PostGIS. Depois disso, deu início ao banco de dados. Aí, depois disso, eu criei, né, aqui, ó, o usuário Geonode e abri o prompt para nova senha. E agora eu vou criar aqui, ó, os bancos de dados que precisam. Então, vamos lá. Lembrando que ele comenta de dois bancos, né? O primeiro, Geonode, e depois o Geonode Data. Então, ele cria os dois bancos aqui. Aí depois disso você precisa criar extensões dentro desse banco. Ou seja, o PostGIS era uma extensão do banco PostgreSQL. Só que ele não veio nativamente instalado dentro do banco. Você tem o PostGIS instalado, ele está ali, belezinha, instalado. Você tem o PostgreSQL, beleza, instalado. Você cria uma base de dados dentro do PostgreSQL, só que não automaticamente ele puxa a extensão PostGIS. Você tem que falar pro PostgreSQL, naquele banco lá, ó, naquele banco recém-criado, Geonode Data, eu quero que ele tenha a extensão PostGIS ativa e eu quero garantir que o papel tal vai poder ler, o papel tal vai poder ler. Então, tudo isso você tem que setar. Por mais que você tenha o software, digamos assim, a extensão instalada não necessariamente ela está configurada. Assim como você tem o PostgreSQL instalado, mas não necessariamente você tem os bancos criados. Você tem que criar usuário, criar senha. Tanto é que é os comandos que eu estou fazendo até o momento, beleza? Então, uma coisa é você ter as ferramentas e a outra é você criar os papéis dentro delas, né? Quem que vai ser o banco, qual que vai ser o nome da base, quem que vai ser o usuário, quem que vai ser o superadmin, por exemplo, aí dentro do banco de dados. Tudo isso precisa ser criado, beleza? Então, aqui ele vai começar a adicionar as extensões e garantir outros privilégios de acesso e tudo mais. Então, vamos lá. Aqui que ele está fazendo, ó, dentro, cria a extensão PostGIS, dentro do Geonode aqui, né, do banco Geonode recém-criado. A mesma coisa, depois ele vai repetir para o Geonode Data. Primeiro, cria a extensão PostGIS, depois você garante que todos os dados ali em Geometry Columns, que é uma tabela que é criada lá dentro, esteja acessível publicamente. Aqui também é outra Spatial Reference System, ou seja, depois que você cria a extensão, ele adiciona algumas tabelas adicionais ao seu banco. A Geometry Columns é uma delas, Spatial Reference System, que é onde você vai identificar qual é o sistema de referência de coordenadas. Ah, o Datum WGS34, o Datum Circas 2000, é projetado, não é projetado. E aqui você vai dando essas permissões, beleza? Então vamos lá. Eu vou criar item por item aqui para não nos perdermos no copy-cola aqui. Aí foi, garantido. Vamos para o próximo. E também se der erro em alguma delas, eu sei exatamente qual foi a linha, né? Sem precisar ficar procurando e tal. Então vamos lá, aqui também. Então, momento tudo certo. Beleza, agora eu vou é praticamente repetir, só que para o outro banco, que é o Geonode Data. Aqui, repetir aqui também. Já vou selecionar isso aqui, já antecipando, né? Aqui também. Lembrando, pessoal, que eu estou selecionando dando Ctrl C, tá? Não estou só selecionando aqui. No teclado eu dou um Ctrl C para copiar e vou colando aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Na verdade, não é Ctrl V. Se você der Ctrl V no terminal, ele vai digitar. Então é melhor você colar com o botão direito. Aí. Quando você aperta Ctrl no terminal, ele vai digitar aqui. Então melhor não. Não, agora que você fez isso, então só recapitulando, pessoal. Foi instalado o PostgreSQL versão 13.
foi instalado o PostGIS versão 3, foi criado 2 bancos de dados lá dentro, o GeoNode e o GeoNode Data, foi criado o usuário GeoNode, foi setada a senha para esse usuário, que é GeoNode também. Depois disso, eu tenho usuário, eu tenho a senha do usuário, eu tenho 2 bancos criados. Dentro dos 2 bancos que eu fiz, eu criei a extensão PostGIS. Depois que eu criei a extensão PostGIS dentro dele, foram adicionadas algumas tabelas dentro dele, que são tabelas geoespaciais, com referências geoespaciais utilizadas para a parte de geoprocessamento e tudo mais. Depois disso, eu fui lá e fui setando permissões de acesso para essas tabelas, privilégios e tudo mais. É o momento que nós estamos agora. Agora, o passo final que ele diz aqui, ó, é mudar o acesso de usuários, as políticas de acesso de usuários dentro do documento pghba.conf. Vejam que aqui ele coloca sudo vim, mas eu não utilizo o vim, eu prefiro utilizar o gedit. Então, eu vou copiar isso aqui, só que antes de executar, eu vou trocar o vim por gedit. Vou na setinha até chegar lá no vim e vou apagar. Gedit. E dou um Enter. Ele vai abrir uma tela. Aqui, ó. Esse aqui é o documento pg_hba.conf. Não saio mudando a torta e direito as coisas aqui. Porque cada coisa dessa aqui, cada método de autenticação aqui, ele tem um porquê, um pra quê. Então não mudem, editem, apaguem a esmo. Né? Então é importante saber aqui o que está sendo adicionado ou não. Ok, scroll down to the bottom of the document. We want to make a local connection trusted for the default use. Ou seja, o que ele está falando? Ó? Depois que você abriu isso aqui, lembrem também que aqui está sudo, ou seja, você tem que abrir com permissões de superusuário. Se você abrir sem permissões de superusuário, você vai poder visualizar, mas você não vai poder editar e salvar o texto. Nesse caso, precisa do sudo aqui. Então, vou até o final, Ctrl+End, aqui ó, Ctrl+End, vou até o final, a última linha, sem ter alterado nada ainda, e vou dar Enter ali, e no final eu vou copiar e colar esse texto aqui, ó. Scroll down the bottom, we want to make local connection trusted. Vamos achar local connection aqui, ó. Deixa eu só jogar um pouquinho pro ladinho aqui para ficar mais fácil. Então vamos ver aqui, ó. Make sure your configuration looks like the one below. Ou seja, veja se a sua configuração está parecida, está exatamente, looks like, exatamente igual essa aqui abaixo. Então vamos lá. Local all Postgres trust. Local all Postgres. Aqui eu vou trocar o peer por trust. Ok, trust, ou seja, estou transformando a conexão local disponível para todos os usuários Postgres aqui, trust. Type database, aqui é só o cabeçalho, né? Aqui, ó, type local, database all, user all, address, method. Então isso aqui é o cabeçalho. Local is for Unix domain sockets connections only. Então vou verificar aqui. Local all peer. Local all. Cadê? Local is for Unix domain sockets connect only. Local all MD5. Aqui eu não tenho bem certeza, talvez dê algum problema de conexão, mas eu sei que foi aqui daí. Local is for Unix domain socket connection only. Unix domain. Não, MD, tá certo aqui. IPv4 local connections, host, all. Ou o que você pode fazer também aqui, Gabriel. Aqui você pega aqui, copia e substitui aqui. Mas nesse caso eu vou item por item aqui. Então, local is for Unix domain sockets only. Local all MD5. Local all MD5. IPv4 host all. Host all. 127.001/32 MD5, ok. IPv6 local. Host all. Responder.1/128 MD5, ok. Allow replicate connection from localhost by a user with the replicate. Ele permite que eu replique, sendo que se eu sou um usuário com superhost, por exemplo, aqui, ele permite que eu replique. Localhost, replicate, all. Tem que só checando, pessoal, visualmente, mesmo aqui vendo, tá tudo certo. Eita, fechou. If your Postgres database resides on a separate remote machine, you have to allow remote access to the database. Ou seja, se minha PostgreSQL está rodando numa outra máquina, numa máquina remota, separada, eu vou tentar acessar ela via conexão direta, uma LAN, uma VLAN, alguma coisa assim, eu tenho que me atentar a isso aqui. Nesse caso, estou no meu Note, então é tudo em casa aqui, tudo localhost.
Só verificar aqui mesmo se não comi bola em nada. Is for units também soaks only. Local, ok. Ok, daí eu salvo. E agora eu posso fechar. Depois que eu fiz isso, eu preciso vir aqui. Restart PostgreSQL. Só vou terminar de ler aqui para ver se eu não esqueci nada. If your PostgreSQL database resides, you have to allow remote Node user. Tem que acessar o acesso remoto. Mas nesse caso não precisa. É local. To accept no local connection in your... Ah, tá. Então vamos reiniciar. Quase finalizando a parte do PostgreSQL, pessoal. Vamos lá. Aqui ele só diz o seguinte: se eu estiver acessando em uma máquina virtual separada da minha máquina, ou seja, via servidor, VLAN, alguma coisa, eu tenho que, nas configurações do pghbaconf, falar, ó, o meu GeoNode, eu tenho que permitir que meu PostgreSQL acesse locais que estão fora do local aqui, ou seja, conexões de fora. Eu tenho que, lá dentro do meu documento do pghba.conf, eu tenho que ir lá e fazer essa permissão, entendeu? Senão ele não vai conseguir enxergar o banco em outra plataforma. Aqui, ok. Postgre is now ready to test configuration, try to connect to the GeoNode database as GeoNode roles. Vamos lá, vamos testar então. Depois de configurar tudo, eu vou testar a conexão, ver se eu estou como usuário GeoNode conseguindo acessar o banco. Aqui o PSQL aqui -u Postgre GeoNode. Aqui, ou seja, acessando como usuário GeoNode aqui dentro. Ele permitiu acesso, ok. Não pediu por password. Agora PSQL, GeoNode. Agora ele vai pedir pro... Tem que pedir a senha, que é... Opa, não pediu. This should ask for the password GeoNode. Não pediu. E agora aqui... PSQL-1. Vamos testar. Peraí, PSQL-u, PostgreSQL. Bom, não, should ask, deve pedir, ok. Repeat the test. Deixa eu testar esse aqui. Achando que tem alguma coisa errada aqui. Exit. É barra aqui, é verdade. Cadê? Aqui. Deixa eu ver. PSQL 13.5, Ubuntu 13.5.2, PG, DG 2004, ok, type help, GeoNode. Show. Talvez já esteja logado por causa do terminal aqui. Vamos só criar um novo terminal aqui para testar de novo. Ah, peraí. Acho que eu estou fazendo caquinha. Peraí, aqui. Deixa eu testar direto isso aqui. Ah, agora sim. É porque são casos isolados aqui. Eu estava fazendo um dentro do outro. Na verdade, esse aqui eu testo, não pede senha. Esse aqui eu testo, ele pede a senha. Aí eu saio desse aqui também.
Aí eu testo esse outro aqui, que não vai pedir senha. 20 anos de curso e comendo bola ainda. E daí eu vou para esse aqui, que tem que pedir a senha. Já o Node. Opa, certo. Então, instalado, configurado. Ou seja, primeiro passo de tudo que eu comecei lá atrás foi instalar as dependências, depois instalei o GeoNode, corrigi aqueles BOzinhos que deu, que foram os vídeos anteriores. Nessa etapa agora eu instalei o PostgreSQL versão 13, instalei o PostGIS versão 3, não tive problema, felizmente. Criei um user ali GeoNode, com a senha GeoNode, criei um banco de dados GeoNode, criei um banco de dados GeoNode Data, criei a extensão PostGIS nos dois bancos de dados, dei privilégio de acesso para o usuário GeoNode que foi criado, modifiquei o documento.conf ali para deixar o acesso liberado ao localhost, para não ter problema de conexão do GeoNode localhost. Lembrando que se for uma conexão com um servidor externo, máquina virtual externa, alguma coisa, tem que permitir também lá no .conf, tem que fazer as modificações necessárias. Mas até o momento tudo certo. Então fechamos aqui esse vídeo. Próximo passo é a parte do GeoServer. Eu tava dando uma olhadinha aqui, o GeoServer, eu tinha comentado de até o item 4, mas na verdade eu vou precisar também avançar nos outros itens aqui, principalmente da parte do Nginx. Eu tenho que fazer o Nginx, eu vou utilizar para fazer a conexão entre meio que tudo. Então eu vou ter que instalar o Apache Tomcat, etc e tal, e depois eu vou ter que partir do 4, vou ter que avançar um pouco mais. E lá no item 5, cadê aqui, ó, o Web Server, eu vou ter que fazer aqui também, vou ter que configurar isso aqui, que fica para os próximos vídeos, claro. Cadê? Aqui. Ok, não, cadê a questão... Aqui eu acredito que nem tudo eu vou precisar mais para frente aqui, mas depois de instalar o GeoServer tem mais algumas etapas que eu vou ter que fazer. Mas conforme for avançando, aí eu vou mostrando, beleza? Por esse vídeo é isso aqui, pessoal. Eu vou fechar esse terminal aqui, né? Eu vou ir lá no... Cadê? Aqui. No item 4. Vou encerrar minha máquina aqui, vou salvar o estado dela, porque daí depois eu retomo daqui de onde eu parei. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez aí por acompanharem e fechamos.